Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a este podcast Pode Comer, onde a gente fala tudo sobre diabetes. E hoje a gente trouxe aí a Cleusa, uma convidada portadora de diabetes tipo 1, que vai falar um pouquinho da sua história. E claro, muitas pessoas acham que, nossa, pessoas de mais idade ou crianças têm todos os tipos ou todas as idades o mesmo tipo de diabetes. E a gente vem para quebrar isso. Qual será que é o tipo de diabetes? Qual que é o tipo de tratamento? Qual foi a tecnologia utilizada? Seja muito bem-vinda, se apresenta um pouquinho para nós e fala um pouquinho do que você atuou em alguns anos de profissão. Boa tarde, me chamo Cleusa Giacomin Mergner, sou professora aposentada, tenho diabetes tipo 1 desde os 24 anos. E desde o princípio comecei usando insulina. Ao longo desses anos, tive alguns problemas, consequência do diabetes, mas assim especificamente a partir de 12 anos. Até 12 anos de diabetes foi bem tranquilo. Tá, deixa eu entender um pouquinho aí. Uhum. Você falou 24 e falou 12. Foi com os 24 anos que foi descoberto diabetes ou antes? Que iniciou. E logo que iniciou, assim, já estava em 345 quando eu fiquei internada uma semana em Passo Fundo. Uhum. Na época a gente morava em Entre Rios do Sul, E fiquei internada para aprender sobre o diabetes e como me cuidar. E até 12 anos de diabetes, ou seja, até 36 anos, foi bem tranquilo. E isso que deu o período ali dos 12 anos que você falou, então. Isso. Do 24 anos até 12 anos após. Isso. Pra gente entender a cronologia aqui. Antes eu usava sempre a NPH e a regular, essa que a gente ganha no posto. Isso, que é do município. Essas usam aqui, isso? Isso, sempre usei essas aí até há pouco tempo, Fala para nós como que você usava, como que você fazia e como que era a realidade utilizando esses dois tipos. E qual que é a diferença de cada um? Lembra? Sim, era sempre muito instável. O diabetes tipo 1 é bem instável, porque sempre foi proibido comer doces. E a pessoa que tem diabetes, ela normalmente gosta de comer doce. E não era diferente comigo, Então, assim, tinha aquela instabilidade, baixava o açúcar, daí... Aproveitava comendo docinho? Daí aproveitava comer um docinho, aí subia demais, ia para 300 e pouco. E essa foi a realidade durante muitos e muitos anos. E deixa eu só complementar um pouquinho essa realidade, porque não é só com você, é com muitos portadores de diabetes. O portador de diabetes, como você mencionou, a grande maioria gosta de um docinho. E aquela história, quanto mais proibido, mais vontade dá do proibido. Exatamente. E aí que vem outro ponto. O portador de diabetes não precisa excluir o doce, mas é o quê? É uma teoria engessada de anos e anos, por profissionais que não são nutricionistas, que se torna mais fácil falar para o portador de diabetes: exclua e pare de comer doces e massas, que você vai controlar o diabetes. E foi um exemplo, você mesmo fala que você cuidava isso e mesmo assim não tinha um controle, não conseguia. E isso é você trazendo exemplos de milhares e milhares de pessoas. Outro ponto meio importante que a gente tem que cuidar, numa hipoglicemia, o portador de diabetes quer aproveitar a consumir coisas doces ou gostosuras para fazer subir essa glicose e aproveitar esse momento. Uhum. Porém, que nem você falou, não se consome de uma forma adequada e acaba dando daí uma hiperglicemia, Subindo muito. Então, é aqui que a gente briga com a variação e a glicose no alvo. Uhum. Conta um pouquinho mais. Você falou que tomava, então, a NPH, E a regular através da seringa, isso? Isso, muito tempo. Até que o meu doutor, endocrinologista, o doutor Fernando Espada, ele achou melhor passar para Lantus. Isso há pouco tempo? Não, faz tempinho já faz uns 3, 4 anos. Mas olha, perto dos 24 anos que você tinha, sim. Até qual é a sua idade atual, Qual a sua 57. Então, olha o tempo que você teve de um tipo de tratamento e agora tá fazendo qual? Essa Lantus e essa regular. Então, agora
agora ela está consumindo... Essa de caneta que a gente ganha do Estado. Exatamente. E como que está sendo o tratamento com essa? Daí melhorou um pouco, mas não totalmente também. Aí que eu vim procurar, daí me indicaram, né, você como nutricionista, e agora eu estou aprendendo a fazer a contagem de carboidratos, que melhorou, ainda não cheguei ao meu objetivo, né, que é ter a hemoglobina 7, né, 7.0, né, não cheguei a esse objetivo, mas vou chegar. Assim, ele equilibrou bem mais do que antes que eu não comia doce. Até às vezes algumas pessoas falam para mim assim, mas como? Dizem que diabético não pode comer doce, daí baixa o açúcar, daí tem que comer doce. As pessoas que não entendem, não sabem, elas não entendem isso, né? E nem a gente também para explicar para elas, né? Então, eu vou tentar explicar um pouquinho aqui, porque essa sua dúvida, sua realidade, é a dúvida de milhares de portadores de diabetes a mundo afora. A nossa glicose, a gente tem um parâmetro, que abaixo de 70 é hipoglicemia e acima de 100 é hiperglicemia. Então, entre essa faixa dos 70 ao 100, eu preciso manter a minha glicose. Essa é meio que o padrão, a referência de uma boa glicose. Quando a glicose está menos de 70, a gente precisa consumir um doce. Por que eu faço assim um doce? Porque não é necessariamente só questões doce. A gente pode consumir um suco de uva, um suco concentrado, uma fruta, enfim, dependendo da situação, já vai subir um pouquinho a glicose. Porque tudo que a gente consome no nosso organismo vai se tornar glicose após a metabolização. E isso vai ficar na corrente sanguínea. Daí o que acontece? Um portador de diabetes que não sabe dessas informações, ou ainda não foi instruído adequadamente, acaba comendo doce. Um pote de bala, um potinho lá de leite condensado, que eu sei que pessoas fazem isso, mas não em quantidades adequadas. E você mencionou agora, você come doces, você aprendeu a contagem de carboidrato. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre contagem de carboidratos, mas a contagem de carboidrato é o que dá liberdade para o portador de diabetes tipo 1, exclusivamente. Por quê? Porque ele vai saber o que consumir e vai saber quantas unidades de insulina aplicar para aquela quantidade consumida do alimento. E para a gente entender um pouquinho mais, a dosagem também de uma unidade de insulina, ela vai tomar ação de valores do nosso organismo conforme a nossa resistência. Então, por exemplo, uma pessoa de um porte corporal, uma unidade pode abaixar 10 unidades de insulina. Desculpa, uma unidade de insulina pode abaixar 10 gramas de carboidrato no nosso organismo. Ou para outra pessoa 12, para outra 15, para outras 25, e ainda tem a unidade de correção. Então é muito importante você buscar um nutricionista para entender essa contagem de carboidratos. Não é simplesmente sair fazendo o cálculo ali das unidades da insulina e aplicar, porque isso pode ser fatal realmente. E um pouquinho mais dessa experiência sua, como que está sendo... você falou que te indicaram a Nutri, né? Sim. Que tem esse foco em diabetes. Sou também portadora de diabetes tipo 1. Mas antes de você contar carboidratos, você veio com quantos anos atrás de uma nutricionista? Quantos anos você tinha? Já fui em vários nutricionistas. Mas agora que você aprendeu a contagem de carboidrato, quantos anos? Quantos anos tem? Eu comecei aqui faz 4 meses, né? 4 meses. Então, qual é a sua idade? 57. Dos 24 aos 57, você já tinha ouvido falar ou feito contagem de carboidrato? Até o meu médico, o Dr. Fernando, ele queria que eu fizesse. Mas daí, como eu não conhecia, eu achava complicado demais. Por desconhecer, né? Mas, assim, depois que a doutora me ensinou, eu achei bem fácil. Quer dizer, depois que eu entendi, né? Que eu tive que vir aqui uma vez para me ensinar direitinho. Aí, depois que eu aprendi, foi bem simples. Então, a contagem de carboidratos é o que traz liberdade para um portador de diabetes tipo 1. Por que eu falo tipo 1? Porque não é essa a realidade, o protocolo que a gente faz para o diabetes tipo 2. Então, a gente está falando aqui hoje
na questão desse protocolo para o tipo 1, que traz liberdade, traz mais saúde, qualidade de vida. E pense, ficar anos ali sem contagem de carboidrato, preso ou presa naquela questão de comer só o que tem que comer, sem doce, sem massas, aplicar insulina, que é uma insulina padrão, e daí fica aquela briga que não controla. Porque além da alimentação, a gente tem a influência hormonal, questão emocional e questão da atividade física. Quando a gente fala o medo de contar carboidratos, a insegurança de contar carboidratos, o que te deu esse start de buscar? Não, agora é a hora, agora eu vou lá fazer acompanhamento nutricional e vou aprender a contagem de carboidratos. Foi a hemoglobina glicada, né? Que ela estava em 9,6, né? Não sei se a doutora lembra, mas mais ou menos isso. Eu disse, não pode, porque, na verdade, começou a me dar problema de coração, né? E o médico falou, não, você tem que controlar a glicemia. Tanto o meu endocrinologista, o cardiologista, o reumatologista, que é o Dr. Fortes, né? Você tem que controlar a glicemia. Todos eles falavam a mesma coisa, né? Então, por isso que eu procurei, com o objetivo de baixar a hemoglobina. E após 3 meses, qual foi o resultado da próxima hemoglobina? Melhorou. Não totalmente, mas melhorou. Mas eu vou chegar lá. Lembra qual foi o resultado do último exame? 8 ponto alguma coisa. Ponto 2. 2. Coisa assim. Falta Ainda a gente não né? chegou no alvo que a gente quer. Mas pensa comigo, foram 90 dias de um tratamento nutricional, contagem de carboidrato que fez todo o teu organismo mudar. Pensa, são 90 dias. Por que a gente fala de refazer o exame de hemoglobina glicada em 90 dias? Porque é o ciclo que a gente precisa da nossa corrente sanguínea para verificar esse exame. E refazer e ver as taxas. Então, de 9,6, que é o que você falou, né? Para 8,2. Foram em 3 meses. Melhorou, né? Quantos anos que passou com a glicose alterada? E em poucos dias, 90 dias. E eu sei que no próximo vai estar ainda mais. Vai melhorar, porque agora eu já estou conseguindo um equilíbrio melhor de glicemia, né? E, assim, quando eu tenho alguma dúvida, né? Como tem um aplicativo, eu olho lá, aplico a insulina que precisa. Toda vez que eu vou comer, praticamente, né? Eu aplico a insulina que precisa para aquele alimento que eu vou comer. Mas, Cleusa, o que é esse aplicativo? O que a Nutri passou de aplicativo para você? Fala aqui para nós e fala como foi a tua experiência. É um aplicativo de contagem de carboidratos. Ali, então, tem todas as refeições, né? Café da manhã, almoço, lanche, jantar. Aí você escolhe o tipo de alimento que você vai comer. Aí eu organizei um caderninho, né, com todos os alimentos que eu comia no café da manhã, no almoço, no lanche, no jantar. E anotei. Aí facilitou para mim, não precisava cada vez que eu fosse comer fazer toda a contagem. Então já está lá no caderninho quantos carboidratos tem, daí eu só somo. Espertinha ela, já deixou anotadinha. Mais a correção. Faz fator correção. Aí facilitou bastante. O que é o fator de correção para um portador de diabetes tipo 1? Por exemplo, você precisa manter a sua glicose de 70 a 100, mas deu 150 e ainda você vai consumir uma refeição depois. Então, você vai fazer a contagem de carboidratos daquela refeição, vai contar quantas unidades de insulina vai precisar para essa refeição, mais a unidade de correção para baixar, como eu disse o exemplo, os 50 ali. Então, cada pessoa tem uma unidade de correção para o seu organismo. Algumas pessoas é 1 para 50, outros é 1 para 70, como crianças, 1 para 40. Então, depende muito de cada organismo, cada idade também, a gente varia muito. Então, fica esse alerta. Se você tem, às vezes, uma criança que é uma mãe pâncreas que a gente fala, ou um idoso, ou uma pessoa de meia idade, depende muito de cada um. Então, busque um profissional para te orientar. E aprendendo, então, mexer no aplicativo. O que é o aplicativo, né? Para quem está aqui nos acompanhando. O aplicativo é você realmente escolher o alimento que você quer comer. Isso que é importante. É o que você quer comer, não é só carne e salada ali no aplicativo, né? Não. Qual que foi o alimento mais... que não é saudável que tu pesquisou?
Sorvete. Sorvete, ó, olha aqui, ó, em primeira mão, ela contando pra Nutri que consumiu sorvete. E como que foi a tua contagem de carboidrato? Como que foi a aplicação? Como foi esse processo? Eu anotei 2 bolas de sorvete, que dá 54 carboidratos. Gramas de carboidrato. Isso. Daí aplica 5 unidades. Para o teu caso, né? No meu caso. Devido. No meu caso. Isso, cada unidade de insulina para você é 10 Vale unidades. a 10. Aham. E a como- correção é 50. Isso. E como chegou a fazer o teste depois de consumir o sorvete? Como que ficou a variação? Não? Não. Não? Não. Mas se sentiu Vou fazer. bem? Acabou passando mal? Como Não, foi? não. Porque quando a gente não tem essa contagem de carboidratos e não aplica a insulina certo, se a pessoa comer um doce, ela dá um DUP, passa mal, dá sudorese, fica sonolenta. Então, ela vai passar mal depois. E pelo jeito, que nem você falou, não te deu nada, porque realmente conseguiu manter ali uma glicose estável. E o melhor, o que diriam para você ou o que você faria antes de aprender a contagem de carboidratos ao pensar em consumir um sorvete? Ah, que eu não podia, né? Porque a gente não... Ou então estava fazendo algo que não devia fazer. E a Que é comer consciência doce. ia... A consciência, exatamente. É sempre aquela briga dentro. Você gosta, mas não pode. E o que não pode é mais gostoso, o proibido é atrativo, mais... né? É mais atrativo. Exatamente. Mas agora é outra história, né? E assim, com a contagem, pretendo chegar ao meu objetivo, que é a hemoglobina normal sempre. Que é o ideal abaixo de 7 De 7. para um portador de diabetes. Abaixo de 7, a hemoglobina glicada mostra que a pessoa tem uma reeducação alimentar muito boa, tem contagem de carboidratos ali bem perfeitinho. Vai ser 100% perfeito todos os dias, todas as horas e refeições? Não. Mas é manter ali 70% da tua glicose no alvo para mais. É ter ali uma visão que não vai ser comprometida, às vezes um machucado no pé que não vai dar problema, ou um machucado, uma ferida. Então, são vários fatores que vêm por trás. O porquê ter a glicose controlada? Por esses motivos. E tendo a glicose mais controlada agora, me fale, como que está o teu corpo, como você está se sentindo? Estou me sentindo bem. Dormindo bem, principalmente. Olha, fale-me mais sobre isso. Também tenho mais disposição para trabalhar, fazer meu trabalho de casa. Eu não trabalho fora, né? Mas em casa trabalho bastante. Né? Agora, se Deus quiser, eu vou começar a fazer pilates. Olha, Começar. muito bom. Né? Que eu já melhorei bastante, né? Eu quero me organizar para começar a fazer pilates. E o que te levou a começar a fazer pilates? Porque sempre o médico fala que eu tenho que fazer exercício físico. Né? E a gente sempre, na verdade, dá desculpas, né? Que tem muito trabalho, que está muito cansada, que não tem tempo e assim vai, né? Mas, assim, eu comprei um curso pela internet e daí eu já tenho ele no meu e-mail, né? E assim, vou aprender, vou anotar também como fiz com os carboidratos, vou anotar os exercícios e vou começar a fazer sozinha para ter uma saúde melhor. Quem quer, acha um jeito. Quem não Consegue, quer, acha uma desculpa. Uma desculpa, exatamente. Para controlar o diabetes, é isso. Tem que querer, tem que viver com essa doença 24 horas. Tudo que vai fazer antes tem que pensar na doença, tem que pensar na glicose como uma amiga abraçada. Porque se você se revoltar, vai ser uma inimiga que vai estar ali abraçadinha com você o tempo todo. Na verdade, assim, a pessoa que, quando começa o diabetes, aconteceu comigo, eu não aceitava. Demorei para aceitar o diabetes. Né? Daí eu pensava, pensa na minha 24 anos, eu era bem novinha e outra cabeça, né? E tava começando Daí eu pensava, mundo mas ali. o que eu fiz de mal? Não fiz mal para ninguém, por que eu tenho essa doença? Para mim era um bicho grande, enorme, como que eu ia controlar, como que eu não ia poder mais comer o que eu gostava. Né? Então, nossa, eu chorei muito no começo. Mas depois, com o tempo... E como foi o processo de aceitação? Na verdade, tinha 2 opções, ou eu aceitava ou eu aceitava. Essas 2, não tinha outra. Daí, com o tempo, eu comecei
eu comecei a viver assim, não como se eu não tivesse diabetes, porque eu tinha que ter os cuidados, né? E tinha bastante. Mas, assim, eu comecei a viver como uma pessoa normal, como se eu não tivesse essa doença. No meu, assim, no meu, Ponto de na minha vista. disposição, no meu ponto de vista. Porque, às vezes, a pessoa tem... Que eu tinha uma conhecida minha, eles falavam, mas ela tem diabetes, não pode fazer nenhum serviço de casa. Aí minha cunhada falou, mas como a minha cunhada tem diabetes, ela trabalha fora, ela trabalha em casa e vai para academia e faz isso e faz aquilo, na época, né? E, assim, então tem pessoas que, porque eu tenho uma doença, não posso fazer nada. Claro que pode. Tanto que depois, olha, eu tive problemas de coração, tive problemas de visão, né? A visão eu fiz 13 laser, 12 a 13 lasers eu fiz em Cascavel. Do coração eu fiz 4 angioplastia e até a minha manicure ela falou assim, Cleus, eu admiro você, olha tudo que você passa, você nunca deixa de arrumar tua unha, de se cuidar, de tentar, mesmo passando, né, por essas dificuldades, eu nunca desisti. Eu acho que a gente pode trazer um ponto bem importante aqui, que eu digo que quem é portador de diabetes, que busca viver, a gente leva um sorriso no rosto, mas a gente está com dor, a gente tem indisposição, mas por trás disso a gente tem muita motivação e fé. E às vezes, você tá com dor, tá fazendo tal coisa. Eu vou falar por mim, às vezes eu tenho dor, mas é a dor que me motiva a ir lá e realmente fazer o que tem que ser feito. E Exatamente. não se acomodar, porque se a gente se acomoda, você é um tanque de guerra. Eu tenho um mentor que fala muito assim: a tua mente é igual a um tanque de guerra, um tanque de combate. O teu corpo é o tanque de combate. Se você não mandar no teu corpo, quem vai mandar nele? Exatamente. Claro que dentro das questões fisiológicas e conscientes. Porque tem coisas que acontecem no nosso corpo que é inconsciente. Que nem você se perguntou, mas como que eu fui ter diabetes se eu não fiz nada de errado para ninguém ou etc. Então são coisas que agora com consciência na glicose, no diabetes, você vai ter a motivação, vai pegar isso tudo que é ruim, que acontece e vai lá até que faz o que tem que ser feito. Sim, eu mesmo com os problemas de diabetes, de visão, deu problema do coração, o de visão, na verdade, uma época era para mim me aposentar. E assim, até fui no advogado, tudo, e foi passando, né? E sei que eu não me aposentei na época. Mas, assim, eu preferi continuar trabalhando mesmo com esse, digamos, esse problema de visão, né? Que eu perdi a visão do olho esquerdo, é todo embaçado, e do direito ele é parcial. Né? Mas mesmo assim, eu trabalhava, eu fui diretora, eu fiz faculdade, eu fiz pós-graduação, eu completei minha carreira de professora, né? Eu dirigia também, e estou aí. Hoje, né? Hoje eu cuido da minha casa, né? Mas não deixo de fazer nada. E entrando um pouquinho mais na tua vida pessoal. Todo portador de diabetes tipo 1 é um diabetes mais que requer mais atenção para controlar. Diferente um pouquinho do diabetes tipo 2, que vem decorrente do processo de não fazer atividade física, não ter uma boa alimentação. Já o tipo 1 é quando o pâncreas, que é esse órgão que está no nosso organismo, para totalmente de produzir insulina. De um dia para outro, para. Não tem explicação. Tem algumas teorias aí científicas, mas ele para. É diferente do tipo 2, que pode reverter e que ele vai parando aos poucos. No diabetes tipo 1, a maioria das pessoas perguntam para as mulheres: você não pode ter filhos, né? O que você fala sobre isso? Qual que foi a tua experiência? Vamos entrar um pouquinho mais na tua vida pessoal dessa parte. Na verdade, eu tive minha filha única, né? Com 18 anos. Aí não tive mais filhos. Porque daí o pai dela não quis mais filhos, né? Ele fez vasectomia na época. Eu fiquei bem chateada porque eu queria ter 2 filhos. Aí, posteriormente, daí o pai da minha filha faleceu, né? E daí eu casei. Depois de 9 anos, casei de novo. E esse meu esposo, segundo esposo, ele queria ter filhos. Só que daí eu consultei uma ginecologista, né? E ela falou que eu estava com 40 anos, ia ser uma gravidez de risco, poderia, assim, até ter
síndrome de Down, e era arriscado, uma gravidez arriscada. Aí eu decidi que eu não ia ter mais filhos, né? E daí não tive mais. Só uma eu tenho. E quando você teve a tua filha lá com 18 anos, já teve algum sinal? Tu fez cesárea, parto normal? Tinha algum sinal, alguma cicatriz? Como foi? Não, nada. Não, porque começou com 24 anos. E era tudo Que bem, foi então. descoberto com 24 Foi anos, né? descoberto. Mas quanto antes já não tava com a doença, às vezes, e a gente não percebe? Na verdade, assim, foi de repente que começou a embaçar a visão, daí tomar bastante água, ir bastante no banheiro, tudo junto, sabe? Um contexto. Aí até falei pro meu marido na época, eu disse, mas alguma coisa está errada, porque eu não estava me sentindo assim, nunca tinha me sentido assim, né? E aí nós morávamos em Entre Rios do Sul na época, e a gente foi para Erechim, daí consultar, e no primeiro exame já deu 345 de jejum. Imagina quanto tempo estava essa glicose alterada se fazer um exame em jejum, que é esse aparelhinho aqui, ó, que a gente vai verificar a glicose. Em jejum dá 300 e vai lá, cacetado, 45, eu lembro bem. né? Então a gente tira uma fitinha daqui, né? Deixa eu mostrar aqui pro pessoal, tá? É uma fitinha dessa por vez. Vai extrair uma gotinha de sangue do dedinho, vai colocar aqui e vai colocar a gotinha de sangue. Esse é o tal do teste rápido, que a gente vai ver a glicose no momento como que está na corrente sanguínea. A gente tem outro exame chamado glicose, que a gente verifica em laboratório para verificar como que está a sua glicose em jejum, que é um outro parâmetro também, e a gente tem a hemoglobina glicada, outro exame que a gente verifica a glicose nos últimos 90 dias, isto é, 3 meses. E a partir do diagnóstico ali que fez o teste, estava em jejum 345, você falou? 345. O que foi feito depois daquela? Fiquei internada. Já foi direto para o internamento. Sim. Uma semana em Erechim, eu e meu esposo ficamos lá. Daí ela ia me ensinou a fazer pão de centeio, purê, e foi me ensinando tudo sobre insulina, como que eu tinha que fazer, tudo aquilo que a gente aprende desde o começo. As restrições, tudo. Né? E como foi essa experiência? Ai, não foi boa, né? Porque eu não aceitava, na verdade, né? Eu não aceitava, tive bastante dificuldade. Até quando voltei lá, eu falei para ela que eu não aceitava. Ela falou, eu acho melhor você aceitar, porque você vai ter que conviver com esse problema. E até para você conseguir controlar, você vai ter que aceitar. Aí, a partir disso, eu aceitei, né? Não tinha outra opção. Ou aceitava ou aceitava. Eu aceitava, exatamente. Daí eu comecei a me cuidar, né? Como me ensinavam, né? E como foi o... Você falou que teve vários momentos na tua vida, sendo portador de diabetes tipo 1, com orientações nutricionais. Como que foi essas experiências com nutricionistas durante o teu tratamento? Uma época eu fui numa nutricionista porque eu queria emagrecer. Eu estava, na época, com 58 quilos. Só que como eu era mais jovem, parecia que eu era muito gorda com 58 quilos. Eu queria emagrecer 4 quilos. Não consegui na época. Primeira experiência. Primeira experiência. Aí, uma outra, ela só me deu um painel de orientações, só um dia. Segunda experiência. Outra foi há pouco tempo, mas era também nesse sentido que ela ensinava, de as restrições, né? Não podia isso, não podia aquilo. Ela me deu o cardápio, tudo. Daí depois eu não fui mais. Depois, outra experiência. Agora é aqui. Opa, sou a quarta aí na ordem das experiências. Como que está sendo essa quarta experiência com a Nutri? Olha, para mim é melhor. É melhor porque eu estou conseguindo controlar mais comendo o que eu gosto. E não teve dieta, né? A dieta eu é que faço, né? Eu é que faço a dieta. Viu a palavra-chave? Que é uma reeducação alimentar e aprender contagem de carboidrato. Então, pelo que eu percebi que você falou das tuas experiências, cada um tem o seu método de trabalho, sua metodologia, mas dentro da nossa metodologia que você nos trouxe aqui como a quarta experiência, o diferencial foi a contagem de carboidrato.
te deu liberdade para comer aquilo que você quer, você sabe o que é saudável e o que não é, mas também você sabe de 80% do tempo comer uma alimentação saudável e 20% se dar o prazer de comer aquilo que você gosta, um sorvete, um shawarma, né, um hambúrguer, e não tá com a consciência pesada e glicose alterada. E na verdade, assim, quando o doutor me sugeriu contagem de carboidrato, eu não aceitei na época, porque eu achava que ia ser muito complicado, por desconhecer. Né? Quando a gente desconhece como funciona, a gente não quer. A gente deveria abrir a mente para tentar conhecer, né? E O coisa novo, que eu não, né? Coisa que eu não fiz. Então, eu me fechei, né? Até Levou chegar quanto aqui. tempo entre ele te orientar que você precisava de um nutricionista te ajudando na contagem de carboidrato e assumir essa necessidade? Muito tempo. Muito tempo. Eu não queria fazer contagem de carboidrato. Muito tempo, quanto? 1 ano, 2 anos, Não, 3 muito anos? mais. Faz muito tempo que o doutor Fernando ele fala e eu não quis nem aprender, nem começar a aprender. E como foi a hemoglobina glicada nesse muito tempo enquanto? Olha, teve vezes que chegou até 13. Meu Deus, né? É aquela questão de o profissional te falar, você precisa de algo, Não vinha. não faz, e daí que aumentava mais ainda os exames. 13, 12, 10. E a revolta, como ficava? Como? E como que você ficava? Revoltada? Ai, eu queria que melhorar, mas não conseguia. Não conseguia. Só quem tem, acho, subia e descia diabetes, muito, subia e descia muito. a gente precisa controlar o diabetes, daí se cuida, que nem você falou, não sabia contar de carboidrato, excluía todos os alimentos praticamente, tudo que é doce, tudo que é massa, vivendo só de carne e salada, que é o que muitos seguem, tipos de dietas assim, ou low carb, e chega a fazer o exame e daí que dá alterado. Verdade. E pra gente ir finalizando, fale um pouquinho da tua experiência agora, um pouquinho mais avançado, dentro dessa questão de contagem de carboidrato. Para quem está nos assistindo, que ainda não tomou consciência em contagem de carboidrato, que ainda não foi na Nutri para fazer isso, o que, que você deixaria de mensagem para essa pessoa? Vai correndo. Vai correndo fazer, que é o melhor que pode acontecer para ti, para a pessoa que tem diabetes tipo 1. Né? Procure aprender, procure conhecer, né, o aplicativo, faça uma seleção do que você gosta, faça a contagem e coma. E você vai ficar se sentindo melhor, vai conseguir um resultado melhor também, né, como eu já consegui, e vai viver melhor, pelo menos mais feliz. Às vezes o meu irmão fala, ai, mas eu vou te dar um prêmio quando você largar a mão de comer manteiga. Eu disse, deixa eu comer manteiga. É melhor que margarina? Eu não A como manteiga, ela é uma gordura, sim, animal, porém, o que muitas pessoas não sabem é que a manteiga ela se torna muito mais saudável comparada à margarina. Principalmente agora, está vindo algumas margarinas com embalagens verdes ou com alguns grãos dentro, mostrando que isso é fit e que é saudável. Não posso dizer marcas aqui, mas fiquem atentos a esses tipos de margarinas. Inclusive, é o único alimento que eu peço para excluírem da sua alimentação. Não Mas uso. troque por manteiga, um Não uso. requeijão, quem gosta, uma ricota, queijos, entre outros. Daí ele fala assim, que se eu comer manteiga, eu vou estar apressando a minha morte. Aí eu falo, não escute. Eu falo assim, mas pelo menos vou morrer feliz. Deixa eu comer. E que a glicose vai estar controlada. Detalhe. Tá bem melhor do que estava. Raramente ela sobe agora. E se sobe alguma vez que abaixa, eu acabo comendo um pouquinho mais. Mas está bem melhor. E quando você está melhor com do que a última hipoglicemia? vez que eu vim aqui. E quando você está com hipoglicemia, o que você consome hoje? O que você come para subir um pouquinho a tua glicose? Doce de figo. Por que doce de fígado? Porque eu Figo. gosto. Deixa eu fazer de novo a pergunta. Porque eu gosto muito. Por que você consome doce de figo quando está com hipoglicemia? Porque eu gosto. Eu me lembro a minha infância. Quando eu era criança, nós íamos passear na casa da minha avó e a gente fazia de caixa de doce de figo. E aquela sensação boa, eu nunca esqueci. E nunca deixei de gostar.
Mas aquele doce de figo caseiro, sabe? Não esse industrializado. Caseiro mesmo. Atualmente eu compro lá no Super Dia, tem ele caseiro. Uns potes de tipo pepino, nesses potinhos. E é E bem. é muito relacionado ao valor afetivo à alimentação. Como você falou, tem coisas lá da tua avó que você traz e que se fosse num outro momento, você não ia poder viver isso. Ia te dar ainda mais uma tristeza de não comer o doce, não ia conseguir controlar a glicose. E agora você vive esse momento, essa experiência do valor afetivo com os alimentos. Tanto que quem não tem um prato, uma refeição com um valor afetivo? O que é isso? É você estar lembrando de situações, momentos e pessoas do passado. Assim, eu vario também. Eu como um chocolate ou um pudinzinho comprado. Depende, né? Depende Mas a muito. preferência é por doce de figo. Isso. E o ideal, quando uma pessoa está com hipoglicemia, de modo geral, é ou um suco concentrado, tá? Até mesmo um copo de refrigerante. Se a pessoa está na rua, passa mal, e você vê um bar ali e precisa ajudar essa pessoa, pede um refrigerante. Dá em torno de um copo, 200 ml para ela, porque ali, nesse copo de refrigerante, tem a quantidade já ideal de glicose. Por que o refrigerante? Não é saudável, porém pode salvar a vida de um portador de diabetes, porque consumir o refrigerante vai direto para a corrente sanguínea, então você consegue salvar a pessoa ali em poucos minutos. A gente pode também, se você está na rua ou precisando de ajudar alguém ou precisa ser ajudado, água com 2 colheres de sopa de açúcar, né? Outra opção, ou até mesmo mel. Claro que é difícil as pessoas terem mel por perto, mas às vezes, se tiver, é uma boa experiência de ser consumido. Ou até mesmo se for contagem de carboidrato, sabe que o que eu como demora tanto tempo para aumentar a glicose, como foi a experiência de consumir o doce de figo, aí, claro, sempre com orientação nutricional. Eu, assim, quando saio de casa, eu sempre levo comigo balas. Se acontecer de baixar o açúcar, comer umas 2, 3 balas. Já ajuda, já melhora. Com certeza, já vai dar em torno ali de umas 15 gramas de carboidratos, que é o indicado. Dependendo da hipoglicemia que a gente tem, consome-se 15 gramas, 35 ou 45. Dependendo, isso vai ter uma orientação nutricional. Mas essa é a base de gramas de carboidratos a serem ingeridos para aumentar a glicose. Porque se consumir mais que isso, vai dar uma hiperglicemia. Daí depois a pessoa tem que fazer mais insulina, vai passar mal, então todo um ciclo. Mesmo o doce de figo não pode comer muito. Né? Você usa um pouquinho, passa no pão, no biscoito, mas não tem que ficar comendo umas 4, 5 colheres. Eu acho que a gente pode contar aqui Bem uma pouquinho. experiência, antes da Nutri orientar essa parte. Um certo dia você consumiu, né? Era doce de figo com pão. E falou, Nutri do céu, foi para 300 e pouco minha glicose, o que que eu fiz? Aí eu falei, não, mas comeu doce, passou no pão. Então, soma-se tudo isso em carboidratos. Então, vamos equilibrar aqui. É tanto em quantidade. Ou aplica-se a insulina junto daí depois. Geralmente a pessoa está com hipoglicemia, eu posso comer doce, daí come, come, come. Não, não pode comer muito. Tem que saber, estar consciente que pode comer um pouquinho, né? E tem que saber quanto é esse pouquinho. Se é uma colher de chá, se é uma colher de sopa. A gente tem as colheres aqui, por isso que a Nutri mostra muito o tipo das colheres. Se é de chá, se é de cafezinho, se é de sopa, se é de servir, se é a concha. Então, tudo depende da quantidade caseira. Então, pra gente indo aqui pros finalmente, você tem uma pergunta para nos deixar ou quer falar um pouquinho mais da tua experiência para ir finalizando? Tem muitas pessoas aqui nos assistindo que são portadores de diabetes e tem 2 pensamentos. Um, já está em tratamento, mas não faz uma contagem de carboidrato para quem é portador de diabetes tipo 1. Ou quem é tipo 2, até diz que cuida uma reeducação alimentar, mas engaveta a doença, não se cuida. O que você falaria para essas pessoas? Meu Deus, que comece a se cuidar. Porque o diabetes tem consequências irreversíveis, né?
E, assim, não espere dar essas consequências de visão, no rim, a amputação de membros também, que pode causar, O pé diabético, né? para procurar uma orientação ou procurar começar a se cuidar. Porque tem consequências, né? A indisciplina ou o desleixo, né, com a doença gera consequências que muitas vezes não tem mais como corrigir, né? Então, assim, você que tem diabetes, procura nutricionista, procure o endocrinologista também, e que eles vão te orientar como fazer a contagem de carboidrato, como se cuidar para ter uma vida saudável, porque a pessoa que começa a cuidar do diabetes desde o início, ela não vai ter esses problemas. Olha que nem a doutora, não tem problema nenhum, né? De visão, de coração. Eu já tive, porque eu não tinha conhecimento e também não fiz corretamente o que devia ser feito. Ou recebeu informações também que não eram as melhores. Aí eu tive consequências, mas isso pode ser evitado, né? Se a pessoa, desde o início, ela começar a cuidar da glicemia, né? E a contagem de carboidrato é a melhor forma, né? Eu vejo por mim, pela minha experiência, ela não vai sofrer essas consequências, né? Que eu tive. Mas graças a Deus, assim, que dificuldade de cicatrização eu não tenho. Tanto que há pouco tempo, há 4 anos atrás, eu quebrei o tornozelo, fiz a cirurgia. Agora, há 2 meses atrás, eu tirei os parafusos, a placa, cicatrizou bem o meu pé, né? Então, a dificuldade de cicatrização eu não tenho, mesmo depois de 33 anos de diabetes, né? E se a pessoa não cuida, às vezes com 4, 5 anos de diabetes já está amputando os pés, ou pé, ou O né, os dedinho, dedos. que vai começando pelo dedinho, daí Depois até no infecciona. joelho. Depois Quantos que a gente vai vê, cortando. né? Que a pessoa... Aí que ela não vai aceitar, né? E vai ser muito triste, né? Porque vai dificultar muito a vida da pessoa. Mas assim, se a pessoa desde o início começar a cuidar, não vai ter esses problemas, né? Não pense que procurar uma nutricionista é dispensável. Não é. Procure. É um investimento, então, buscar um Um nutricionista. investimento e é uma questão até de bom senso, de sabedoria, cuidar da sua saúde. Você falou um ponto muito importante de sabedoria, de buscar o nutricionista. Muitas pessoas buscam tudo que dieta na internet. Ah, mas eu sei que para controlar o diabetes eu vou comer carnes e saladas. A gente falou muito aqui, fala que não é isso que se controla o diabetes. Isso é para emagrecer. Exato. E é sabedoria você pagar para um profissional que entende do assunto e que estudou anos, fez a graduação, fez pós, mestrado, às vezes faz doutorado, para estudar aquilo que você precisa saber para comer certo e manter a sua saúde em dia. É um investimento, na verdade, na nossa saúde. Né? A pessoa que se gosta, ela se cuida. Exato. Né? Que se ama, né, em primeiro lugar. Se ama, exatamente, e quer viver bem. E eu mesma, apesar de todos os problemas que tive durante esses 33 anos, eu procuro viver hoje em dia bem, né? Assim, tendo uma vida praticamente normal, né? Eu tomo as minhas medicações, né, para o coração, tudo, sigo o que o médico fala, mas procuro viver bem cada dia. Nunca fico me queixando para as pessoas, eu tenho isso, não posso fazer aquilo, não. Faça aquilo que dá dentro dos teus recursos, cada dia, viva cada dia intensamente, né? E a gente pode, só querer. Exato. Muito bom. Você acabou de ouvir mais uma convidada, a Cleusa, que veio bater um papo aqui conosco, falando da sua história, abrindo aí segredos, né? Se revelando. Porque eu digo que para contar uma experiência, a pessoa tem que ter muita coragem de abrir a sua história pessoal e compartilhar com tantas pessoas que vêm aqui nos assistir. Então, gratidão, Cleusa, por compartilhar
a tua experiência. Eu espero que você que está nos assistindo se comova. E não é só a questão de se comover, mas a gente está aqui para te falar. Você precisa ter um nutricionista. Você precisa ter médicos que te ajudem nesse processo. Porque controlar o diabetes é uma equipe profissional que você tem que ter para controlar. E quando eu falo nutricionista, não é só um nutricionista. Buscar um nutricionista capacitado, focado em portadores de diabetes. Para a gente finalizar, então, aqui deixa aqui tua consideração final. Quem ainda não buscou um nutricionista nessa área, qual a tua mensagem? Vem aqui. Opa! Vem aqui que eu tenho certeza que não vai se arrepender. Né? A doutora Gislene é muito atenciosa, sabe explanar bem, de modo bem simples, que a gente entende, né, tudo que ela tem para ensinar, nos acompanha, nos dá toda assistência e com certeza vai ser bem cuidado e vai ter um resultado bom. Uma dúvida que eu recebo muito dos nossos internautas ou quem quer agendar consultas é se eu coloco uma alimentação muito complicada, diferente. O que você diria para essas pessoas? Não achei. Não, porque eu pude adaptar a minha alimentação na contagem de carboidrato. Né? Não foi imposto nada. Né? Foi só feita a contagem. Eu como aquilo que eu gosto. Sem deixar de comer o que gosta, você controla a sua glicose. Exatamente. Isso daí. Sem mais nada, né? A dizer. Também quero agradecer por ter me dado essa oportunidade, né, de vir aqui falar sobre a minha experiência, né, o problema do diabetes. E eu agradeço por tudo que tem feito por mim. Gratidão. Gratidão. Gratidão Seguimos é a palavra-chave, né? Gratidão. Uma ajuda a outra. Uma ajuda a outra. Exatamente. Então, eu espero por você aqui no próximo encontro do nosso Pode Comer, um podcast semanal onde a gente fala como você pode comer tudo aquilo que você gosta, sem deixar de comer o que você gosta, você vai controlar essa glicose. Lembrando, compartilha essa informação, compartilha esse episódio, deixa aqui nos comentários a sua dúvida, o que você gostaria de estar sabendo, deixa a sua melhor pergunta que eu vou selecionar e a gente vai estar aqui compartilhando em outros momentos e, claro, deixa seu joinha, segue nosso canal e compartilha com todo mundo que você sabe aí que é um docinho e que não tem idade. Ter diabetes não tem idade e não tem gênero. Tchau, tchau.